Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos tratar da aula 4 do livro de vocês. E o assunto dessa aula vai ser território brasileiro, unidade e diversidade. Bom, para começar, é preciso dizer que o Brasil é um país continental. É verdade, o Brasil é o quinto maior país do mundo, maior até que a Austrália, que é o menor dos continentes. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Somente a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos são maiores que o Brasil. Além disso, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. Somos cerca de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão são os únicos países com mais habitantes que o Brasil. E num país enorme e populoso como o nosso, é notável que, apesar das enormes diferenças regionais, muitos sejam os traços culturais que nos unem. Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil é o maior e mais populoso país do mundo, em que 99% da população usa uma única língua para se comunicar? Vamos pensar um pouco. Além do fato de falarmos português, o que mais nos une como brasileiros? Nossa história comum? Nossos hábitos alimentares? Nossas festas populares? Nossos gostos musicais? A resposta, gente, é tudo isso e mais um pouco. Por um lado, a nossa história faz com que todos nós, brasileiros e brasileiras, compartilhemos uma série de traços culturais. Por outro lado, essa mesma história explica a formação do nosso território nacional. E é a junção dessas duas características, um povo com cultura própria e que ocupa um determinado território, é que fazem do Brasil uma nação. Só um parênteses, pessoal. Vocês sabem o que é povo e o que é território? Vamos lá. Povo é o conjunto de pessoas que vivem num determinado lugar e compartilham tradições culturais em comum. Já território é a extensão de terras que um povo ocupa. Então, quando nós falamos do território do Brasil, a gente está falando de toda a extensão de terras que o povo brasileiro ocupa e que o Estado brasileiro, ou seja, o conjunto das nossas instituições públicas, governa. Mas o que nos caracteriza como povo? Uma característica eu já falei: 99% do povo brasileiro usa a língua portuguesa para se comunicar. Mas há outras características. Por exemplo, a maior parte do nosso povo é cristã, seja católica ou evangélica. O arroz e o feijão são a base da alimentação da maioria do povo brasileiro. O Carnaval, a festa de São João, o Natal são festas e comemorações muito apreciadas em todo o país. Tudo isso que eu falei são traços culturais que conferem identidade ao povo brasileiro. Ou seja, quando nós falamos em brasileiros, geralmente associamos esses traços culturais para identificarmos o que é ser brasileiro. Mas apesar de termos muita identidade, também é verdade que há muitas diferenças regionais dentro do Brasil. Através da internet, da televisão e de outros meios de comunicação, a gente recebe constantemente imagens e informações das diferentes regiões do Brasil. E a partir de tudo isso, a gente é capaz de imaginar como é a vida nesses lugares. A gente imagina o que é ser um baiano, um gaúcho, um mineiro, um cearense ou um nortista, por exemplo. Para concluir, o que eu quero que vocês entendam é que, ao mesmo tempo, há uma série de traços físicos e culturais que conferem identidade ao povo brasileiro. Por outro lado, há muita diversidade dentro do Brasil, como se o povo brasileiro fosse formado por vários povos em um só. É isso, pessoal. Boa noite e até a próxima.